Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção, buscando a tua face, a tua glória, a tua graça, buscando a tua santidade. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, quando vamos abrir a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Desenvolvendo uma atitude conquistadora. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele nos deu o exemplo de como tratar as pessoas, como conquistá-las para o reino de Deus. O verso áureo diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo o que pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. Queridos, espelhando-nos em Jesus Cristo, nós temos que aprender a conquistar pessoas para o reino de Deus. Quanto mais estudamos a vida de Jesus, mais maravilhados nós ficamos com a capacidade de Jesus de aceitar as pessoas, elogiar as pessoas, edificá-las, animá-las. Embora Jesus tenha feito muitas repreensões severas aos líderes judeus, mas ele nunca fez repreensões severas àqueles que eram desprezados pela sociedade, aos pecadores reconhecidamente pecadores. Todo pecador que se aproximava de Jesus era bem aceito, ele era animado, ele era perdoado, ele era atraído para o amor de Deus. A graça de Jesus para com esses era infinita. Sua misericórdia se estendia aos mais vis pecadores. A profundidade do seu perdão era infinitamente maior que a profundeza do pecado de qualquer pessoa. Seu amor não conhecia limites. Jesus nunca exibiu nenhum traço de orgulho, de arrogância, nem de discriminação. Ele via em todo ser humano alguém criado à imagem e à semelhança de Deus, embora caído pelo pecado, a quem ele tinha vindo para salvar. Ninguém estava além do seu amor. Ninguém havia ido tão longe que a sua graça não pudesse alcançar. Cristo demonstrou respeito a todos os seres humanos, todas as pessoas com quem ele entrou em contato, e os tratou com dignidade. Jesus influenciou as pessoas para o reino, porque ele cria naquelas pessoas. Vidas foram transformadas na sua presença, porque ele se importava com as pessoas. Na presença de Jesus, os pecadores se erguiam, eram edificados e eles eram atraídos para a salvação, para o arrependimento e mudança de vida. Na parte de domingo, receptividade ao Evangelho. Abra sua Bíblia e vamos ler em João capítulo 4, o Evangelho de João, capítulo 4, e os versos 27 a 30. Evangelho de João, capítulo 4, e os versos 27 a 30. Aqui nós lemos: e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Naquele tempo, um judeu não conversaria com a mulher em público. E pior ainda, esta mulher era samaritana. Verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E agora os versos 39 a 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E eles diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Queridos, o último lugar no qual os discípulos esperavam encontrar pessoas receptivas era na Samaria. Eles tinham um tremendo preconceito contra os samaritanos. Ao longo dos séculos, os samaritanos eles tiveram constantes conflitos com os judeus sobre doutrinas e sobre salvação.
Os samaritanos quiseram participar da construção do templo, mas eles foram rejeitados. Então eles construíram um templo para eles no Monte Gerizim. Os discípulos ignoraram Samaria, não estava no plano dos discípulos evangelizar os samaritanos. Ou seja, eles consideravam aquela região e aquele povo um terreno infértil e que não eram agraciados pela salvação. Mas Jesus é diferente. Jesus via o que os discípulos não viam. Ele viu nos samaritanos pessoas receptivas. E assim é com você e comigo. Pessoas não podem ser desprezadas nunca. Não importa o passado delas, não importa a religião delas, não importa a cor, não importa o credo, não importa a nacionalidade, não importa nada. Nós vamos encontrar pessoas receptivas nos lugares menos prováveis. João começa o relato com estas palavras: Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. João capítulo 4 e os versos 3 e 4. Para ele, Jesus Cristo, era necessário atravessar, passar por Samaria, porque o Espírito Santo o convenceu de que existia ali em Samaria corações receptivos naquele lugar improvável. Quando nossos olhos são ungidos pelo Espírito Santo, nós vemos possibilidades onde outros veem somente dificuldades. Vemos uma rica colheita onde pessoas estão enxergando somente um campo improdutivo. E aqui diz em Atos capítulo 8, abra sua Bíblia, Atos capítulo 8 e os versos 4 em diante. Atos capítulo 8, versos 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Assim como Jesus Cristo visitou Samaria, pregou aos samaritanos, assim também os discípulos de Jesus aprenderam a lição, abriram a mente para a evangelização dos samaritanos. Depois do ano 34, depois da morte de Estevão, depois que a igreja foi perseguida e houve então a dispersão, Filipe foi convencido pelo Espírito Santo a ir pregar para os samaritanos, conforme diz aqui em Atos capítulo 8, nós lemos aqui no verso 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E também aqui diz no verso 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Queridos, a conversão dos samaritanos começou com Jesus Cristo, valorizando-os, edificando-os, permanecendo com eles 2 dias, aquilo que os discípulos nunca fariam, mas Jesus nos dá o exemplo. Nós estamos aqui para imitar Jesus Cristo. Os discípulos não ofereceriam nenhuma oportunidade para a salvação dos samaritanos. Jesus viu o que eles não viram e percebeu que o Espírito Santo havia gerado a receptividade no coração de uma mulher, e através desta mulher ela levou as boas novas de Jesus Cristo para toda a cidade. A dramática conversão da samaritana impactou outras pessoas, dezenas delas. Nem sempre nós veremos os resultados do nosso testemunho. Às vezes demora muito tempo, anos, para que o resultado daquele testemunho, para que aquela semente plantada germine e produza os frutos para a eternidade, para a glória de Deus. Mas não desista. Fale de Jesus para aqueles que cruzam o seu caminho. Não considere nenhum caso perdido, porque para Deus não existem casos perdidos. O propósito de Jesus ao morrer na cruz para a nossa salvação é fazer filhos e filhas de Deus de qualquer pessoa, de qualquer nação. E que Jesus use a você e a mim nesta preciosa obra de levar o Evangelho, de apresentar Jesus Cristo, exaltar Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Louvado seja Deus. Na parte de segunda-feira, mudança de atitude. É isso que Jesus faz. Mudanças em você. Ele muda a nossa forma de pensar, ele muda a nossa forma de nos vestir, ele muda os nossos padrões, os nossos conceitos. Nossas atitudes sempre determinam nossa capacidade de influenciar os outros, positiva ou negativamente. Sempre estaremos influenciando alguém. É impossível alguém não influenciar ninguém.
A influência é algo imperceptível, mas nós estamos influenciando pessoas para o céu ou para a perdição. Uma atitude dura, uma atitude crítica, severa, uma atitude arrogante, orgulhosa ou preconceituosa fará com que as pessoas se afastem de nós e se afastem também de Jesus Cristo. Em contraste com isto, uma atitude positiva, alegre, sorridente, amável, influenciará as pessoas e as atrairá para Jesus Cristo. Isso cria um vínculo de amizade entre nós e as pessoas. Nós precisamos ter o dom de fazer amigos, porque se nós fizermos amigos, nós podemos influenciar estes amigos levando-os para Jesus. Jesus afirmou esse princípio de uma maneira bela quando ele disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dito, eu vos tenho feito a conhecer. João 15, verso 15. Apesar das fraquezas e erros que eu e você temos, nossos amigos também têm, mas nós podemos sim desenvolver uma amizade e tolerar os erros e fraquezas dos nossos amigos. Se nós não tivermos este nível de tolerância, nunca teremos amigos, porque não existem pessoas perfeitas. Para desenvolvermos uma boa amizade, nós temos que ter um bom nível de tolerância para com ideias diferentes, para com vidas erradas muitas vezes. Nós não precisamos concordar com a vida errada da pessoa, mas nós precisamos amar a pessoa, desejá-la, atrair para Jesus Cristo. Vamos ler agora em Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15 e os versos 21 a 28. Aqui nós vemos a história da mulher cananeia. Mateus 15, 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede esta mulher, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando os discípulos ouviram isso, eles ficaram felizes, porque eles tinham aquele orgulho de que somente os judeus deveriam ser salvos. Queridos, quando Jesus falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus tratou aquela mulher exatamente como os discípulos, qualquer um dos discípulos trataria. Por isso eles ficaram vibrando de alegria em verem Jesus tratando aquela mulher de forma dura, desprezando-a, porque esta seria a atitude deles para com aquela mulher. Mas Jesus estava somente mostrando como nós não deveremos tratar as pessoas. Foi um ensino, foi uma escola de treinamento para os discípulos, para que eles não tivessem aquele espírito preconceituoso com as pessoas. E o treinamento de Jesus funcionou. Por quê? Porque aquela mulher, sincera de coração, insistiu, rogando ajoelhada diante de Jesus. Ela adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E então Jesus disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava não recriminando a mulher, não desprezando-a, mas Jesus estava testando a sua fé. E no verso 27, esta mulher expressou a grandeza da sua fé. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então, no verso 28, Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ficou curada. Ela alcançou a bênção. Ela se agarrou a Jesus Cristo pela fé. Não importa quão errada tenha sido a sua vida, não importa a sua nacionalidade ou sua religião, se você agarra com fé em Jesus Cristo, se você clama pelo nome de Jesus Cristo, você será aceito, você será perdoado, você será curado. Os discípulos não ficaram contentes com o elogio que Jesus fez a esta mulher cananeia. Este elogio, feito aqui: ó mulher, grande é a tua fé,
Eles não gostaram. Mas Jesus estava ali para repreender os discípulos. Ele usou uma atitude dura e crítica com esta mulher, a princípio, para mostrar como os judeus, qualquer judeu faria com esta mulher. Mas ele finalmente terminou, teve um final feliz, porque ele elogiou esta mulher, ele salvou esta mulher, ele curou a filha desta mulher. Queridos, esta deve ser a nossa atitude, não preconceitos, não discriminação, mas amor, misericórdia, bondade, tolerância. E queremos ler ainda em Marcos capítulo 14, abra sua Bíblia. Em Marcos capítulo 14, vamos ver também os versos 6 a 9. Marcos 14, versos 6 a 9. Aqui nós lemos: Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez uma boa obra para mim. Aqui está falando do jantar na casa de Simão. Naquele jantar em Betânia, a mulher adúltera não foi convidada. Queridos, ali estava Lázaro, ali estava Marta, mas Maria não foi convidada. Mas ela foi à festa, mesmo sem ser convidada, e levou um perfume caríssimo, um vaso de alabastro cheio de unguento de nardo puro, algo muito precioso e muito caro. E ela então quebrou este vaso e ungiu desde a cabeça de Jesus Cristo, e aquele unguento de nardo puro exalou o seu perfume e encheu toda a casa. E aquele perfume desceu pelo cabelo de Jesus Cristo, pela barba de Jesus Cristo, e aquela mulher arrojada, lançada aos pés de Jesus Cristo, chorava e enxugava os pés de Jesus Cristo com seus próprios cabelos. Aquilo indignou os discípulos, principalmente Judas ficou muito indignado. Que desperdício, esbanjando dinheiro! Jesus Cristo elogiou a mulher. Jesus Cristo repreendeu os discípulos. Jesus se levantou em defesa daquele que não tinha ninguém que defendesse. Jesus não perde ocasião para fazer um bom elogio. Um elogio para levantar a autoestima da pessoa. Você sabe que a nossa autoestima, ela pode ser levantada, edificada com um bom elogio. Um marido elogiando a sua esposa, a esposa dando um elogio para o esposo, os pais elogiando seus filhos, o patrão elogiando seus empregados. Isto produz uma elevação da nossa autoestima. Jesus Cristo sabia disso. Por isso, ele se levantou em defesa daquela mulher e disse: por que a molestais? Ela fez uma boa obra para mim. A mulher de Mateus capítulo 15 era uma cananeia. A mulher de Mateus capítulo 14 era uma judia. Jesus Cristo usou duas atitudes diferentes, mas no final ele elogiou as duas. Ele elogiou a mulher cananeia, dizendo: grande é a tua fé, e elogiou também Maria, dizendo: por que a molestais? Ela fez uma boa obra para mim. Como é bom ouvir de Jesus Cristo esta expressão: ele fez uma boa obra para mim. Tanto a mulher cananeia como Maria alcançaram a bênção que desejavam. Em qualquer parte do mundo onde o evangelho for pregado, será contado também a história de Maria, que quebrou um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e derramou sobre Jesus Cristo, ungindo o corpo de Cristo antes da sepultura. Louvado seja Deus! É muito importante, queridos, quando vocês veem pessoas criticando outras, pessoas que estão caluniando, pessoas que estão manchando a reputação dos outros, falando de uma pessoa que não está presente para se defender. Alguém tem que se levantar em defesa daquele que está sendo acusado. Todos têm boas qualidades de caráter. Você pode elogiar a pessoa quando você deseja elogiar, pelo bom trabalho, pelo bom serviço, pelas boas atitudes. Se nós queremos desenvolver amizades duradouras, nós precisamos aprender a elogiar, a reconhecer o valor das pessoas. Quando entramos nas casas das pessoas, procuramos objetos para dar um elogio, procuramos elogiar o jardim, procuramos elogiar as crianças. Nós precisamos granjear amizade, nós temos que ganhar o coração das pessoas. E a amizade que nós desenvolvemos com as pessoas, elas têm uma intenção. A intenção é atraí-las para Jesus Cristo. Queridos, isto significa fazendo amigos para Deus. Que Deus nos dê este dom, esta bênção. Amém. Na parte de terça-feira, apresentando a verdade com amor. A verdade pode ser rejeitada se ela não for apresentada com amor.
Depende da forma como você vai falar da lei de Deus. Depende da forma como você vai falar sobre a santidade do sábado. Depende da forma como você vai falar da besta de Apocalipse 13, do 666. Queridos, todas as doutrinas, todas as profecias, nós temos que falar com amor, porque isto vai quebrar os corações. O Espírito Santo nos usa quando nós falamos com amor. Porém, quando nós somos duros, quando nós somos críticos, quando nós somos discriminatórios, então isto endurece o coração das pessoas. Jesus nos deu o exemplo de que nós não deveremos fazer amigos somente pelo prazer de fazer amigos. Não, queridos. Nós fazemos amigos para Deus. É este o objetivo. Não é simplesmente fazer amizade e nunca falar de Jesus, nunca falar a verdade. Há pessoas que não falam a verdade para o amigo porque não quer perder a amizade deles. Mas o verdadeiro amigo fala a verdade, mas com amor, no momento certo. Quando um amigo está errado, ele vai dizer que o amigo está errado, mas com amor, no momento certo. Um amigo que não repreende o outro que está em erro, não é amigo, não tem amor. Para que serve? O exemplo que Jesus nos dá é que nós devemos desenvolver a amizade e então mostrar para os nossos amigos quão precioso é o nosso melhor amigo. Por que é que nós somos apaixonados por Jesus Cristo? Por que é que nós queremos levar Jesus Cristo em todos os lugares por onde vamos e falar para os outros sobre quem é Jesus Cristo? Porque Ele é precioso, Ele é bondoso, Ele supre todas as nossas necessidades, Ele cura as nossas enfermidades, Ele nos dá pão, Ele nos dá água, Ele nos dá carro, Ele nos dá emprego, Ele nos dá tudo. Quando nós apresentamos este amigo precioso que é Jesus e mostrando todas as qualidades de Jesus, os nossos amigos certamente vão ser atraídos para Jesus Cristo também. O apóstolo Paulo nos lembra de que deveremos seguir e falar a verdade em amor. Os laços de amizade são construídos quando concordamos com as pessoas no máximo que for possível. Demonstramos aceitação, elogiamos, mas estamos tentando atraí-las para Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e os versos 1 a 4. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e os versos 1 a 4. Aqui nós lemos: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência, da vossa fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Vocês estão percebendo quantos elogios o apóstolo Paulo fez aqui, quando escreveu a sua segunda carta aos Tessalonicenses? Os irmãos de Tessalônica, eles tinham qualidades. Lógico que eles tinham pecados e problemas e defeitos e erros, mas eles também tinham qualidades. Paulo iniciou a carta fazendo o quê? Elogios. Quais são os elogios que Paulo fez? Ele disse: sempre eu dou graças por vocês. Nas minhas orações e nas igrejas por onde eu vou, eu sempre dou graças por vocês. Porque a sua fé cresceu muito. O amor de vocês é grande de uns para com os outros. E vocês também desenvolveram a paciência, a fé em todas as perseguições e em todas as aflições. Queridos, Paulo fortaleceu a igreja de Tessalônica pelos seus elogios. Parece que algumas pessoas gostam de buscar o erro nos outros, os defeitos nos outros. Certamente vão encontrar, porque todos nós temos erros e defeitos. Existem pessoas que estão sempre com o dedo apontado, sempre criticando, sempre acusando. Eles têm prazer em acusar, eles têm prazer em esmagar as pessoas. Queridos, o apóstolo Paulo fazia o contrário. Ele procurava o que era positivo nas pessoas, o que era positivo nas igrejas, as quais ele ministrava. Certamente ele reprovava os erros. Quando existiam erros nas igrejas, quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele começa
elogiando, mas logo em seguida ele começa repreendendo as brigas que existiam dentro da igreja de Corinto. E ao longo da primeira carta aos Coríntios, você vai encontrar quantos erros ele procurou corrigir. Mas ele também elogiava o verdadeiro amigo, o verdadeiro filho de Deus, instrumento nas mãos de Deus. Ele elogia, ele também repreende, mas tudo com amor. Nós encontramos uma declaração feita por Deus no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 189. Vejam esta declaração: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora só existe uma. Queridos, nós poderemos ganhar as pessoas não só através de estudos bíblicos e de doutrinas, mas nós poderemos ganhar as pessoas através de bondade, cortesia, sermos compassivos e piedosos. Isto também atrai. Aliás, esta é a melhor forma de atrair as pessoas para Jesus. Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja que fosse bondosa, cortês, compassiva, piedosa, uma igreja que alimentasse os famintos, uma igreja que cuidasse das viúvas e dos pobres e dos órfãos? Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja como essa? Assim era a igreja cristã no primeiro século. Assim deve ser a igreja de Deus hoje, nesta última geração. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o fundamento da aceitação. Por que eu tenho que aceitar as pessoas do jeito que elas estão? Ah, meus queridos, eu preciso aceitar as pessoas do jeito que elas estão, porque Jesus me aceitou do jeito que eu estou. Eu não preciso mudar de vida para ir a Jesus. Eu tenho que ir a Jesus do jeito que eu estou, com a minha vida errada, com a minha vida pecaminosa. Venha tal qual você está. Ele te aceita do jeito que você está. E será que ele vai deixar você do jeito que você está? Não, ele não vai deixar. Ele vai envolvê-lo com o seu amor, você vai ser abraçado por Jesus Cristo, você vai ser coberto pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ser recebido com alegria. Mas pouco a pouco, através do Espírito Santo, Jesus Cristo vai mudando os seus gostos, suas roupas, sua forma de pensar, seus hábitos e costumes. Pouco a pouco o Espírito Santo vai fazendo a transformação. Mas Jesus Cristo nos aceita tais quais nós estamos. E assim nós também deveremos aceitar as pessoas do jeito que elas estão. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 15 e o verso 7. Romanos capítulo 15 e o verso 7. Aqui nós lemos: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Assim como Cristo nos recebeu, deveremos também recebermos-nos uns aos outros. Outro texto que vamos ler está em Efésios. Efésios capítulo 4 e o verso 32. Efésios 4 e o verso 32. Aqui nós lemos: antes sede uns para com os outros, como? Benignos. Nós precisamos ser bondosos com as pessoas, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como é gostoso você ser amigo e conviver com uma pessoa perdoadora, com uma pessoa bondosa, com uma pessoa misericordiosa. Porque misericórdia é você tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Você não trata as pessoas segundo os pecados que elas cometeram. Você trata-as com a graça, com a misericórdia de Deus. Este é o conselho que Deus está nos dando aqui em Efésios capítulo 4 e o verso 32. Nesses dois textos que nós lemos, Romanos 15, 7 e Efésios 4, 32, o apóstolo Paulo está apresentando os princípios fundamentais de nossa aceitação dos outros. Por que deveremos aceitar as pessoas? Visto que Cristo nos perdoou e aceitou cada um de nós, como podemos recusar, perdoar e aceitar também os outros? Na verdade, precisamente porque Jesus Cristo nos recebeu, podemos também receber os outros, apesar das falhas deles. Pense bem no que isso significa. Pense em si mesmo, nas coisas que você tem feito e contra as quais pode estar lutando. Problemas, pecados, vícios.
coisas que talvez só você saiba, ninguém mais, você e Deus somente sabem desses problemas, coisas que você ficaria envergonhado se os outros ficassem sabendo. Ou seja, queridos, nós não deveremos expor as pessoas. Nós também não gostaríamos que as outras pessoas nos expusessem. Muitas vezes, quando nós erramos com alguém, nós ficamos torcendo e orando: Deus ajude que ela não fale para os outros o que eu fiz. Deus ajude que ela perdoe isso e ela esqueça isso e não conte para ninguém isso que eu fiz. Ó, queridos, misericórdia, misericórdia. Vocês sabem que muitas vezes nós somos duros demais? Conversando com um pastor esta semana, ele disse: Samuel, eu fiquei chocado com a ferocidade das pessoas, como elas me trataram. Muitas vezes as pessoas esquecem de que cristianismo é ser misericordioso, é ser bondoso. Ah, mas ele fez coisas erradas. Sim, a misericórdia precisa ser exercitada exatamente com os que fizeram coisas erradas. Você não vai usar de misericórdia com quem vive uma vida certinha. Por exemplo, Jesus Cristo não precisaria da sua misericórdia. Jesus Cristo não precisaria da minha misericórdia. Queridos, nós é que precisamos de misericórdia, porque nós somos pecadores, somos falhos. Misericórdia deveremos exercitar exatamente com aqueles que pisaram na bola, exatamente com aqueles que pecaram. É aí a oportunidade de exercitarmos a misericórdia e não sermos duros, críticos e não sermos ferozes em nossas críticas. A aceitação genuína significa que acolhemos as pessoas como elas são, com todos os seus hábitos pecaminosos, porque elas são seres humanos criados à imagem de Deus. Visto que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e o fato de termos sido reconciliados com Deus quando éramos inimigos de Deus, este é o fundamento e esta é a razão por que nós deveremos também aceitar os outros. O amor de Jesus por nós se torna o próprio fundamento de nossa aceitação e perdão das outras pessoas. Porém, uma vez que um relacionamento de aceitação e cuidado tenha sido estabelecido, muitas vezes é necessário que confrontemos o nosso amigo amorosamente com as verdades que realmente o transformarão, verdades eternas. A atitude de Jesus nunca foi esta: faça o que você quiser. Eu fiz tudo, você não precisa fazer nada. Você pode fazer e viver do jeito que você quiser. Jesus nunca teve esta atitude e nunca falou isso. Jesus Cristo, ele era bondoso, perdoador, compassivo, abraçava o pecador, mas Jesus Cristo buscava transformá-lo. Jesus Cristo não baixava o padrão, ele elevava este indivíduo ao padrão celestial, do caráter e da santidade de Jesus. Por isso Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É possível aceitar o indivíduo sem aceitar o comportamento pecaminoso dele? É possível sim você aceitar um alcoólatra, mas sem aprovar o vício dele. É possível você aceitar um fumante e ao mesmo tempo condenar o vício do tabagismo. É possível você aceitar o adúltero, a adúltera, sem aprovar o ato adúltero que ele praticou. Jesus nos aceita do jeito que nós estamos, sem aprovar os pecados que temos. Ele nos aceita como pessoas e ele nos transforma, ele nos transporta para o padrão celestial do caráter dele. Quando você ama o seu amigo, você o aceita como ele é, mas você está orando e jejuando para que Deus o liberte dos vícios, que Deus o liberte dos seus pecados, que Deus transforme a vida dele. Mas você o aceita como seu amigo, você demonstra o amor, o carinho e a bondade. Na parte de quinta-feira, equilíbrio entre verdade e amor. Jesus nunca deixou de apresentar a verdade por causa do amor, pois isso não seria amor. O amor sempre busca o melhor para o outro. Não há conflito entre o amor e a verdade. A verdade apresentada com humildade e bondade é uma declaração de amor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ele é o único caminho de salvação. Atos 4,12. Sua graça nos salva para que possamos conhecer a sua verdade e viver a sua vida. A verdade sem amor nos leva a um legalismo asfixiante que sufoca a vida espiritual.
O chamado amor sem a verdade leva ao sentimentalismo tolerante sem consistência, deixando o indivíduo à deriva em um mar de incertezas. A verdade apresentada com amor leva a uma experiência cristã genuína que dá direção, que dá propósito e transforma as vidas. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler os versos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você está percebendo o conselho que o Espírito Santo está dando através de Pedro? Você e eu deveremos estar preparados para responder com mansidão e temor qualquer pessoa que pedir de nós a razão da esperança que existe em nós. Quando a pessoa pergunta por que você é adventista do sétimo dia, ou por que você guarda o sábado, ou por que você não come carne de porco, ou por que você não fuma, por que você não bebe isso, não come aquilo. Queridos, nós deveremos estar habilitados a responder com a Bíblia. Abrir a Bíblia e ler os textos bíblicos que nos proíbem fazer isso ou fazer aquilo, mas tudo com muito amor, com muita bondade nas palavras e nos olhos. Agora vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos ler o capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler o verso 2. Aqui lemos: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Nós não deveremos perder as oportunidades. O que diz aqui Paulo: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Pessoas que cruzam o nosso caminho, pessoas que se assentam do nosso lado dentro de um ônibus ou dentro de um avião, nós deveremos usar a oportunidade que nos foi dada para testemunhar de Jesus Cristo, porém com longanimidade, com bondade nas palavras. Vamos ler também Tito. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 e os versos 4 e 5. Nós lemos aqui: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Queridos, as transformações que Deus opera em minha vida, na sua vida, ela não é feita em um só dia, em um só mês. Ao longo dos anos, Jesus Cristo está trabalhando em nós, através do Espírito Santo, corrigindo os nossos defeitos, convencendo-nos dos pecados, mudando os nossos hábitos, e nós deveremos ter esta mesma compreensão quando estamos trabalhando com as pessoas, porque as pessoas não vão mudar do dia para a noite. Às vezes você estuda a Bíblia com a pessoa e faz o estudo do sábado na quarta-feira, achando que já no próximo sábado ele estará na igreja, já não estará trabalhando no sábado. Não funciona assim. O Espírito Santo precisa de tempo. A mente da pessoa, depois que estuda e conhece a doutrina teoricamente, ela precisa ser assimilada espiritualmente. Não é só conhecer a teoria da doutrina. O Espírito Santo tem que convencer. O Espírito Santo tem que mudar o padrão mental. O Espírito Santo tem que abrir portas. Muitas vezes a pessoa tem que mudar de trabalho. Ele perde o emprego e Deus vai abrir outras portas. Queridos, tudo isso leva tempo e nós deveremos ter um grande nível de tolerância com as pessoas. Os escritores do Novo Testamento nunca enfatizaram o amor acima da verdade e nem a verdade acima do amor. Estas duas coisas precisam andar juntas, amor e verdade. A verdade sem amor, ela se torna legalismo asfixiante. Mas o amor sem a verdade se torna um sentimentalismo tolerante, sem consistência, deixando o indivíduo à deriva em um mar de incertezas. Vamos mesclar verdade e amor, assim como Jesus fazia. Paulo insistiu com seu discípulo Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2, ele disse: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, você deve corrigir, repreender, exortar. Percebam que a verdade tem que ser falada.
os erros precisam ser corrigidos, mas com amor, com bondade. É isso que falta. Nós vemos muitas vezes nas comissões de igrejas a pressa em disciplinar, a pressa em excluir o nome de uma pessoa. Mas, queridos, onde está o amor? Onde está a tolerância? Onde está a misericórdia? Jesus pousa, Jesus se coloca na sua frente, na minha frente. Ele é o nosso modelo. Temos que assimilar o caráter de Jesus Cristo, temos que assimilar também a sua forma de tratar as pessoas e conquistá-las para o reino de Deus. Em Cristo existe a ternura de um pastor, existe a afeição de um pai, existe a incomparável graça do compassivo Salvador. Jesus apresenta suas bênçãos de uma maneira fascinante. Não se contenta em apenas anunciar estas bênçãos, oferece-as da forma mais atrativa para despertar o desejo da pessoa de receber estas bênçãos. Assim também, você e eu, servos de Jesus, deveremos apresentar as riquezas da glória, da indescritível dádiva de que Deus o Pai deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações quando a simples repetição das doutrinas nada conseguiria. O apelo de Deus para você e para mim é: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu seio. Isaías 40, verso 1, versos 9 a 11. É esse Jesus Cristo que é pastor, é esse Jesus Cristo que é pai, que é salvador, que é amigo. É esse Jesus que atrai as pessoas. Não existe ninguém igual a Jesus. Você não vai encontrar em nenhum outro livro e em nenhuma outra religião este ser precioso, este ser carismático, este ser gracioso, misericordioso e tolerante, perdoador e salvador como Jesus Cristo. Não existe no budismo, não existe no shintoísmo, não existe no islamismo. Somente a religião de Jesus Cristo nos mostra um Deus que é Pai, um Jesus Cristo e Salvador que é irmão nosso e que se compadece das nossas fraquezas e que nos aceita do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, e Ele com bondade vai curando as nossas feridas. Queridos, é esse Jesus Cristo que deve ser exaltado e revelado na minha e na sua vida. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim, para que revelemos Jesus Cristo, para que amemos as pessoas, atraindo-as para Jesus Cristo, ganhando-as para o reino de Deus. Aleluia! Fique com a paz de meu Jesus.